Colega professor, colega professora, continuamos com os desafios da docência e hoje inicio com a pergunta: por que o professor é desvalorizado? Conversando com professores da educação básica, com sindicalistas, é comum ouvir que a educação está ruim porque o professor ganha pouco, porque o professor é desvalorizado. Peço a sua permissão para discordar desse posicionamento, ou pelo menos de parte dele. No meu entender, a educação não está ruim porque o professor é desvalorizado. É o contrário. O professor está desvalorizado porque a educação está ruim. Se você contratar alguém para fazer um serviço e ele não atender às suas expectativas, com certeza você reclamará do dinheiro que pagou e não indicará para ninguém mais. Se a educação está ruim, isso resulta em um docente sem prestígio. Se o docente só reclama e não muda o seu fazer, isso desprestigia ainda mais. Então a educação não está ruim porque o professor ganha pouco? Embora eu entenda que nós merecemos ganhar mais do que ganhamos, temo que um aumento no salário não melhoraria a educação. Por exemplo, se eu ganhasse R$500 mil por mês, não faria melhor do que faço por duas razões. Uma delas é que eu não sei fazer melhor do que isso. Estou no meu limite de capacidade criativa, capacidade inventiva. Outra razão é que o contexto onde eu trabalho, onde atuo, não me oferece condições para fazer melhor. Com isso, eu não estou dizendo que o contexto em que trabalho seja ruim. Não estou desqualificando o local onde trabalho ou as pessoas com quem trabalho. Estou apenas dizendo que os meus alunos são seres humanos com as mesmas fragilidades que eu. Se eles fossem anjos, talvez fosse mais fácil trabalhar com eles, mas não são anjos. São seres humanos, tanto quanto o professor, portanto imperfeitos, com dificuldades, com problemas emocionais, com sobrecargas e assim por diante. Também não estou dizendo que o ambiente administrativo ou institucional onde trabalho seja difícil ou ruim. Estou dizendo que não é o paraíso. E se fosse, eu não estaria trabalhando lá, porque no paraíso não se admite imperfeições, eu sou imperfeito. Logo, não teria espaço para mim nesse lugar. Portanto, eu não trabalho no melhor lugar do mundo, mas trabalho num bom lugar. E apesar disso, não consigo fazer melhor do que faço pelas razões expostas. O local em que trabalho está inserido numa cultura, em um certo contexto, e por isso não tem como ser melhor. Ele obedece regras institucionais superiores, tem uma estrutura física que não é nova e falta tomadas de força para que todos possam carregar os seus computadores e celulares. A internet, por vezes, fica sobrecarregada. Tudo isso acontece em qualquer lugar. Agora, há algo que precisa e pode melhorar em qualquer contexto educacional. É a cultura. A valorização geral da educação. É preciso investimentos na educação geral da população através da grande mídia. E para isso é preciso um programa político, democrático, centrado na manutenção, não centrado, digo, na manutenção do poder, no aparelhamento do Estado, na corrupção e na valorização da falsidade ou no privilégio do crime, na desculpa para os erros. O problema é mais político, cultural e moral do que salarial. Fora a política e investimento na cultura geral, que é o grande gargalo da educação, penso que a desvalorização do professor começa em outro ponto, na sua formação. Quando eu cursei a minha licenciatura e precisei fazer estágio, procurei uma escola e um professor que me permitisse estagiar com ele. Quando cheguei para a prática, ele simplesmente me apresentou para a sala e saiu deixando-me trabalhar sozinho. Depois fez uma avaliação como se eu fosse um bom professor. Na outra etapa do estágio, a professora coordenadora me considerou que, pelo fato de já atuar como professor contratado numa escola particular, aquela minha experiência poderia ser contada como estágio. Mas eu não tive supervisão. Não tive quem me sugerisse outro procedimento. Os meus professores da faculdade não foram os melhores exemplos de professores. Não faziam diferente daquilo que eu vinha fazendo antes. Logo, não aprendi a ser professor, não aprendi a lecionar, não aprendi a me relacionar com o aluno. Continuei fazendo como fazia antes.
a faculdade trouxe-me conhecimento científico, mas não conhecimento humano. Não me ensinou que sou humano, sujeito a falhas e que iria trabalhar com humanos, também sujeito a falhas. Fui professor de matemática na educação básica e no ensino médio e superior por 45 anos. Os últimos 8 anos estou atuando como professor de bioestatística e metodologia científica no curso de medicina. Perceba a diferença. O acadêmico de medicina vai para a unidade de saúde logo no primeiro semestre e é tutoriado por um enfermeiro que orienta a recepção dos usuários da unidade de saúde, a aplicação de vacina, a coleta de material para exames e orienta os projetos de atendimento à comunidade, o preenchimento de documentos e assim por diante. Tudo isso em grupo e supervisionado. Além disso, tem professor em sala de aula que orienta a elaboração de projetos de atendimento e a Secretaria Municipal de Saúde monitora a participação desses acadêmicos. Quando ele está mais adiantado, a tutoria na unidade de saúde, na clínica ou no hospital é o médico, um profissional orientado para isso, que recebe os acadêmicos no seu consultório, procede o exame clínico na presença deles, depois de um certo tempo deixa-os sozinhos com o paciente por alguns minutos para que façam a anamnese, o exame clínico e o relatório. Quando termina esse exame, o médico vem, examina novamente o paciente na presença deles e quando este é dispensado, ele se reúne com os acadêmicos e discute as hipóteses que formularam, comparando com as hipóteses dele. O estágio supervisionado do médico é melhor, é superior ao estágio supervisionado do professor, que é feito sem seriedade necessária. Começa a desvalorização do professor pelo próprio professor. Não é uma questão de salário, é uma questão mais ampla de aprendizado, de compromisso político, de cultura. Para ser professor, parece que qualquer coisa serve. Logo, não aprendemos a ser professor na faculdade, nem por lições, nem por exemplo. Por lições talvez não seja mesmo possível. Não há uma teoria que resolva tudo, mas um exemplo ajuda muito. Saímos da faculdade pensando que ser professor é ser o que sempre fomos e o que quisermos ser. Por um tempo, atuei como professor de matemática efetivo na universidade pública. Orientava também estágio e prática de ensino. Procurava mostrar o que é ser professor. No meu terceiro semestre naquela unidade, um ex-aluno recém-formado me procurou lá pelo mês de outubro ou novembro para pedir uma orientação. Tinha sido meu aluno somente um semestre. Contou-me que estava saindo de uma depressão profunda, que ficara 6 meses, parte desse tempo trancado em casa e parte sob cuidados profissionais. Saiu da depressão com a ajuda dos pais e de profissionais. Contou-me que se encantaram com as aulas de um professor que não interagia com os alunos, mas fazia belas demonstrações matemáticas no quadro. Pensou que isso era ser professor de matemática, fazer belas demonstrações dos teoremas. Chegando como professor contratado em uma escola pública de ensino médio, procurou pôr em prática o exemplo do professor, como se aquilo fosse a melhor coisa a fazer, a coisa mais bela que ele poderia fazer. No primeiro mês, os alunos pressionaram o diretor para que o substituísse. Foi-lhe dado uma segunda chance, mas ele continuou a prática e no segundo mês fora demitido. Entrou em depressão. Agora ele queria voltar, diferente, e pedia a minha orientação. Sugeri que visse a docência como uma atividade de relações humanas e que levasse as demandas do aluno em conta. Faltou ele um bom exemplo. Alguém que lhe mostrasse que a ciência deve estar a serviço do ser humano, que a matemática está na escola para ajudar a educar e não para formar matemáticos. Quem educa não é a matemática, é o professor. Ele usa a matemática para produzir reflexões, mas tem que interagir com o aluno, levar em conta as suas demandas, saber provocar reflexões para que o aluno possa aprender matemática. Veja outro vídeo meu sobre isso, onde eu discuto essas questões, para que a escola existe, porque a ciência está na escola. Com essas palavras, encerro este vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe. Um grande abraço e lembre-se,
Ser professor é saber-se incompleto, trabalhando com seres incompletos. Tenha sucesso na sua jornada.